A pergunta é assim, ó, mas você não é cristão? E a gente, às vezes, depende da ação que você está fazendo, você não consegue responder com o fervor que deveria. Te perguntam assim, mas você não é cristão? Geralmente numa condição em que essa pergunta vem após algum tipo de conflito, algum tipo de mal entendimento, algum tipo de quero colocar o meu pensamento acima do seu. E quando você começa a falar sobre a palavra e aquelas pessoas começam a fazer um diálogo um pouco de uma maneira confrontando com o que você está dizendo, e você começa a falar do amor, você começa a falar... E aí, de repente, você, num gesto, ou de uma maneira, ou de uma frase, que reverte a parte humana ou a parte emocional sua, não cai bem conforme a palavra do Senhor. E aí a pessoa te pergunta, mas você não é cristão? Você não é cristã? Você não vai na igreja? Você não é aquele que fala, né, de Jesus? Você viu o que você falou? Você viu o que você fez agora? Louvado seja o Senhor, porque a gente sabe que Ele é fiel. E Ele, na fidelidade dEle, disse, se você se arrepender, os teus pecados estão perdoados. Porque se Ele não tivesse falado isso, nenhum de nós poderíamos ter acesso ao reino. Porque vira e mexe, eu mesmo me pergunto, mas eu não sou cristão? Eu nem deixo, às vezes, as pessoas perguntarem para mim. Eu mesmo me olho no espelho e falo, tá feio, rapaz. Você não é cristão? Você não fala de Jesus? Você não estuda a palavra? Você não tem conforme o que foi dito na palavra quando você se batizasse, o Espírito Santo em você? Cadê o Espírito Santo? Cadê as ações do Espírito Santo para aquele que se identifica como sendo um filho de Deus por adoção em Jesus Cristo, carregando em si o caráter de Jesus, o modo de pensar de Deus e, principalmente, o abrir do coração das possibilidades do amor do Senhor para aqueles que querem acessar ao reino através do Espírito Santo. Quantas vezes você já se olhou no espelho e fez essa pergunta? Você sabe que muitos dos nossos irmãos que levaram o início da igreja, que a gente chama de igreja primitiva, né? Fizeram essa mesma pergunta para si. Alguns deles, inclusive, estão bem descritos em Atos, né? E Atos ali demonstra, Atos dos Apóstolos, né, que Pedro teve esse tipo de pensamento, inclusive ele teve ações bem díspares daquilo que Deus tinha pedido, Jesus tinha ensinado, e teve que tomar puxão de orelha até de outros apóstolos, por exemplo, Paulo. Paulo teve lá o seu confronto com Pedro. Gente, eu não estou falando de mim e do Ailton ali entrando em conflito com a palavra. Eu estou falando de Pedro e Paulo, os dois com o Espírito Santo, levando a palavra à frente, entraram nesse problema. Portanto,
é muito importante que a gente conheça bem a palavra do Senhor, para que a gente se identifique para as pessoas, não como um cristão, não como um, sei lá, seguidor de Jesus, não. A gente se identifique para as pessoas com o caráter de Jesus em cada um de nós. Aí as pessoas vão começar a te olhar. Quer ver só? Abram comigo, se você puder, ali em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fala assim, ó, quer ver? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive. Começamos bem. Assim, olha, nessa versão, esse assim é o modo de fazer uma ponte, né? Assim como está escrito, dessa maneira. Em outra versão eu tenho aqui, ó, tá escrito assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Logo é raiz da palavra lógico. Então tem que ter uma lógica perante a sua vida rotineira, no seu dia a dia, fazer as coisas para com aquilo que você fala que você é. Se você fala que você é um pescador e nunca pescou, está esquisito, não é não? Se você fala que você é um pescador, você tem que, no mínimo, mostrar que você tem uma vara de pescar, né? Ou uma foto com um peixe, mesmo que você tenha comprado na peixaria, mas uma foto com um peixe na mão, sei lá, alguma coisa, você tem que demonstrar que você... Se você fala que você é um marceneiro, um carpinteiro, você tem que mostrar os seus móveis, né? Olha, eu já fiz esse daqui. Você fala que é um pintor, você tem que mostrar, mesmo que seja um manchão da tua mão, assim, com uma tinta estampada num painel, mas você tem que mostrar. Por quê? Porque é a tua identidade. Eu não vou nem entrar na parte do estudo de hipocrisia. Só vou daqui para frente falar, porque se a gente entrar no estudo de hipocrisia, não saímos daqui antes das 16h. Nós não podemos ter duas caras. Vamos voltar aqui no texto. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado. Quando que eu fui crucificado? Vamos começar daqui já, antes de continuar. Quando que você foi crucificado? Você foi crucificado como Jesus. O que é a cruz de Jesus? É todo o amor dele para com cada um de nós, mas, em primeiro lugar, para com o Pai, quando ele se entregou para a morte, e não foi uma mortezinha qualquer. Todos nós aqui já sabemos muito bem como é que foi a morte dolorosa de Jesus, na cruz, e na cruz ele levou todos os pecados do mundo, inclusive o seu e o meu. Então, quando nós somos crucificados com Cristo, foi o momento, como diz aqui a carta de Paulo, foi o momento que você entendeu que haveria necessidade de você passar por uma coisa bem menos dolorosa do que Cristo passou, chamado as águas do batismo, e nas águas do batismo, todos os seus pecados anteriores a isso haveriam de ser sucumbidos
haveriam de ser perdoados, e a partir dali, você é uma outra pessoa. Você é uma pessoa diferente do que você era até então, porque você entendeu que Jesus fez isso por você, você declarou que Jesus é o Filho de Deus, você fez essa ação porque você quer mostrar que você tem capacidade de ter o caráter de Jesus aqui e agora, para um dia você ter eternamente essa vida com o Pai nos céus. Não é isso? Então você foi crucificado? Amém? Foi ou não? Foi. Temos que falar claramente, nós fomos crucificados com Jesus. Nós nos entregamos ao batismo. Quem não se entregou ainda, saiba que isso é necessário, não é nem necessário, é fatídico de você ter esse entendimento para poder saber o que significa a condição de Jesus ter morrido por você. Se você ainda não se batizou, terminando aqui agora, eu vou ficar aqui nos cantinhos, você pode vir até falar comigo, ou então procure um irmão aqui, vamos falar sobre isso. É muito importante, para que você, inclusive, faça parte desse que nós vamos falar agora, porque agora é que vem a ponte. Então, você foi crucificado, foi batizado, agora vem a ponte, olha só. Fui crucificado com Cristo. Logo, lógico, é evidente que já não sou eu mais quem vive. Por quê? Porque na cruz o que acontece com a pessoa? Ela morre. Aí Jesus foi ressuscitado. O batismo significa exatamente esse período, entre a morte e a ressurreição. Você mergulha, morreu, levantou, está ressuscitado, ressuscitou em Jesus Cristo. Você agora é uma nova criatura. Você é um novo ser, você é alguém no reino de Deus. Está lá a tua identidade. Pode falar o que vocês quiserem, que eu sou cristão, sou discípulo de Jesus, eu sei lá o que o pessoal fala por aí. Não interessa, interessa que aquilo que eu vou mostrar. Eu não preciso da carteirada, como diz os advogados, né? Vou dar uma carteirada, né? Não preciso de identificação nenhuma, eu preciso mostrar quem eu sou. Há necessidade na vida do cristão, na vida daquele que segue a Jesus, na vida daquele que sabe quem é Jesus e que morreu por você, o sacrifício que ele fez, de que você tenha o caráter dele. Aí ele continua. Já não sou eu quem vive, mas aí tem a condição. Então, são duas coisas nesse versículo. Primeiro é logo, ou assim, né? Logo é lógico. E a segunda é mas. Por quê? Porque você pode ter assim, estou crucificado com Cristo, eu morri, ressuscitei nas águas do batismo, nasci de novo, né? Não ressuscitei, nasci de novo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque se você não der essa condição, condicionante, mas Cristo vive em mim, você pode provavelmente voltar a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Você morreu, voltou à vida, você conquistou um lugar no reino de Deus, mas você, infelizmente, não está querendo entrar, não está querendo participar do reino. Você, infelizmente, não está mais sentado nessa cadeira vazia aqui, ó. Mas você, infelizmente, não acredita mais, porque essas coisas aí não são para agora, são para quando eu ficar velho. Olha, você pode ter tantos argumentos para não seguir esse mas, tantas coisas, porque tem o jogo de futebol agora domingo de manhã, não sei, tem tanta coisa, né, para você fazer. Para que você vai viver e mostrar o caráter de Jesus na sua vida, começando aqui agora? Você sabe que o ponto máximo do culto é a ceia? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a ceia é uma ordenança de Jesus? Quando ele fala, façam isso em memória de mim?
diferente do mandamento, o único mandamento que Jesus fez, dividido em duas partes, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento. E a ceia é uma ordenança. Então, o que você está fazendo aqui é demonstração do caráter de Jesus na sua vida. Ah, não vou lá porque depois eu assisto pela televisão, lá eu vejo, eu faço ali. Não é bem assim. Porque o que está sendo gravado e está sendo colocado é bom para aquelas pessoas que, por algum tipo de problema físico, não puderam estar aqui agora. Mas aqueles que têm capacidade, aqueles que têm condições físicas, mentais, financeiras de estarem aqui agora, não estão, já estão demonstrando que esse mas Cristo vive em mim está dificultado. Está claro isso, gente? Portanto, a necessidade de estar presente, principalmente no culto do Senhor, onde nós louvamos em uníssono aquele que fez tudo por nós, é necessário. Mas o principal é cumprir com a ordenança do Senhor. Façam isso em memória de mim. Aqui e agora, nesse grupo, de toda essa região, somos muito poucos. Por quê? Porque o caráter de Jesus não está sendo fortemente colocado para essas pessoas. E essas pessoas não gostam ou não enxergam o caráter de Jesus conforme a Bíblia fala. E há uma alegria nisso quando você fala do caráter de Jesus. Sabe por quê? Porque geralmente a gente pisa na bola, né? Quando a gente está conversando com as pessoas e tal. Com Jesus, não, ele não pisa na bola. Então, o relacionamento que a gente tem com todos, quando a gente coloca, mas Cristo vive em mim, é certeza que você vai ter um bom relacionamento. O problema é que depende se a pessoa quer ter esse relacionamento com você, em função da busca dela sobre a vida eterna. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer muito é orar por essas pessoas enxergarem o caráter de Jesus em nós. É orar para que o Espírito Santo haja em nossas vidas no momento em que você está à frente dessa pessoa. Porque muitas vezes a gente conversa com uma pessoa a respeito de Jesus de uma maneira e de outra pessoa tem que ser de outra maneira. Nós precisamos ficar bem espertos. Jesus, inclusive, fez isso usando parábolas, usando exemplos. Ele usou, muitas vezes até, algum tipo de conotação. Quando ele fala, por exemplo, de quem é essa moeda? Mostre o verso da moeda. Isso é um exemplo para um determinado grupo, que era o grupo dos caras que mexiam com grana. Para um outro, ele falava da parábola. A parábola é aquele grupo de pessoas bem misto, que você tem que unificar numa história o pensamento que você está tendo da palavra junto com aquele grupo. Um grupo miscelâneo, um grupo de pessoas dos mais diversos. Quando você falava com um grupo que fosse um pouco mais intelectual, ele já não usava nenhum nem outro, ele já usava o milagre, para mostrar, olha, você não tem poder, Deus tem. Então depende de como você vai se achegar às pessoas. Você tem que usar o que está na palavra do Senhor para que elas entendam. E para isso, a gente precisa aprender o que está na palavra do Senhor. Continua. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Na testa sempre essa frase, hein? Na testa. Cristo vive em mim. Mas Cristo, é assim que a gente tem o caráter de Jesus. Porque toda vez que você tiver um impulso, principalmente carnal, aquele impulso emocional de falar, escuta aqui, meu, seja Cristo vive em mim, opa, eu preciso ver onde é que está isso na Bíblia,
para eu poder continuar tendo esse relacionamento com a pessoa. Eu preciso resgatar aquilo que eu já aprendi do conhecimento do Senhor no Espírito, para eu poder fazer com que essa pessoa entenda que Jesus Cristo vive em mim. Como é difícil isso, gente. Como é difícil ter esse autocontrole, eu sei. Eu sei. Mas Jesus também sabia. E Jesus falou assim, ó: Pai, eu os deixo no mundo, para que o Senhor... Vamos abrir lá, vamos abrir em João. João, Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, a autoridade. Versículo 13. Versículo 13. Agora vou para ti. Já Jesus orando, falando com o Pai, tá? Ele está ali falando com o Pai. Jesus falando, agora vou para ti, Senhor. Mas digo essas coisas. Que coisas que ele estava dizendo? Aqui, ó, versículo 9. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tu tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, Jesus, para que sejam um. Versículo 13, agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude na minha alegria. Versículo 14, e aí é que está, nesse versículo, onde é que você vai adquirir o caráter de Jesus? Aqui, ó, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Então, os dardos inflamados do maligno, como a gente escuta, né? Olha, o diabo está ao derredor, ou não sei o que tal. Sabe o que é? É fazer com que a gente fique distante da palavra. É fazer com que a gente fique distante das ações que nós temos que ter nas nossas vidas, conforme o caráter de Jesus Cristo que está no Espírito Santo que habita em nós. Quem tem ouvidos para ouvir? Continuando. Versículo 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. 17. Santifica-os na verdade. Olha lá, versículo 14, versículo 15. Não rogo para que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Versículo 14. Dei-lhes a tua palavra. Versículo 16. Eles não são do mundo. Não, 17, desculpa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Gente, como é importante para viver nesse mundo de conflito de hoje, a gente lê cada vez mais a palavra do Senhor. Como é importante a gente participar de estudos, este bom local, com pessoas que estão aqui conforme a vontade do Senhor, fazendo um trabalho para que vocês tenham, para que todos nós tenhamos acesso cada vez mais aprofundado no caráter de Jesus, que é a palavra, para que a gente possa viver nesse mundo conflitante, confuso, complexo. É guerra de um lado, guerra do outro, lá na Rússia, mas não, é guerra aqui no vizinho, é a guerra aqui na banca de jornal, não tem mais isso, é a banca, é a banca ali da feira. Então,
O tempo todo conflito. É com o irmão, é com a irmã, é com o pai, com a mãe, é com o filho. É com o chefe, é com o vizinho, é com o governo. É o tempo todo conflito. E nós temos que mostrar o caráter de Jesus em nossas vidas. Ele continua: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A busca da santificação, o que é? Não é você sair do mundo, é você separar os teus pensamentos do mundo. É não deixar que esses pensamentos do mundo interfiram no caráter de Jesus Cristo que você tem. Porque senão você vai ser uma dessas cadeiras vazias logo, logo. Não tenham dúvida. A palavra do Senhor é que nos santifica. Ela é que nos blinda. Ela é que é o escudo. Ela é que é o capacete. Ela é que é a espada. É a palavra do Senhor. Ela é que nos santifica. Ela é que permite com que a gente entenda que o que você vive não é o que está acontecendo ao teu redor. E ela é que te motiva com alegria para que você mostre para os outros como viver em paz nesse mundo tão complexo de conflitos e de desgraças. Como é maravilhoso pertencer ao reino de Deus. Primeiro porque a gente tem o caráter de Jesus Cristo em nós. E se você não tem, você tem acesso a Ele rapidinho. A entrega que você faz, o modo que você enxerga as coisas no mundo não te afetam mais. Pode vir grandes Facebooks e Levits e Blovits, pode vir qualquer um. Pode vir redes bobos, e pode vir qualquer um. Que não me afeta mais. A minha paz no Senhor está no caráter de Jesus Cristo, que é através do Espírito Santo que habita em mim. E se houver necessidade de você falar com alguém, de um modo um pouco mais incisivo sobre esse relacionamento que você está tendo conturbado com essa pessoa, use as palavras de Jesus. Tenha certeza que o conflito vai se encerrar. Tenha certeza que a sua vida vai ficar em paz. Pode ser que a do outro você tenha abalado, até que ele venha a Cristo e também a vida dele se transforme em paz. Mas tenha certeza que em qualquer situação de conflito, quando falarem para você, mas você não é cristão? Jesus fez isso 40 dias e 40 noites depois de não comer nada. Teve um lá, um tal de maligno, que chegou para ele e falava assim, mas escuta, você não é filho de Deus? Você não é... Não está escrito isso na Bíblia? E Jesus falava o quê? Sim, mas também está, porque as pessoas conseguem rapidamente tentar te desviar. Mas cristão não é evangélico? Pelo amor de Deus, não, lógico que não. Longe de mim ser... Olha, até arrepia ser evangélico. Que evangelho que você está falando? Do que você está dizendo? Mas você não é cristão? Olha, depende do que você tem de conceito de cristão. Porque o meu conceito de cristão é ter o caráter de Jesus. E você está achando que eu sou um desses seguidores de pastores. E eu não sou. Eu sou de Jesus, porque Jesus vive em mim. Ah, não, mas eu vejo que você vai na igreja. Olha, a igreja sou eu e os meus irmãos. Eu vou num prédio que tem ali, que é bom, porque tem até ar-condicionado. É legal, tem cafezinho, tudo. Esse prédio é onde a igreja se reúne, porque eu sou a igreja. E não esses lugares aí que tem show pirotécnico e de música e de não sei o quê, de instrumento, bateria, até funk agora os caras estão fazendo. Rapaz, que loucura. E você sai, tenha certeza que os que querem entrar em conflito com você
são esses que estão sendo vedados pelo maligno. Na palavra do Senhor. Tem um monte de gente fazendo assim, ó. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Vamos fazer de tudo para encher. Precisa comprar mais cadeira, viu? Vamos encher de gente aqui. Vamos fazer com que essas pessoas entendam que o caráter de Jesus Cristo começa já aqui, agora no domingo de manhã. E vamos, porque aqui não é o começo da semana, aqui já é o findar dessa semana que acabou de passar. Nós estamos glorificando a Deus por aquilo que passamos e Ele nos protegeu. E vamos iniciar nesse momento agora uma nova semana, declarando que Deus é o nosso Pai, que Jesus é o nosso Salvador e que eu tenho Cristo habitando em mim. Louvado seja o nome do Senhor.